Embaixador, durante 8 anos, o senhor foi o condutor da política externa do presidente Lula. Como é que o senhor vê hoje a inserção do Brasil no cenário global? Olha, essas coisas são muito chatas de você falar de sucessores e tal, mas o fato real é que a presença do Brasil está se desfazendo no cenário internacional. Você vê agora o que acabou de acontecer com o nosso representante, inclusive no Banco dos BRICS, que eu não sei exatamente a razão, não conheço em detalhe, mas os próprios brasileiros, os representantes brasileiros, terem votado contra ele, né? Quer dizer, você perde a substância. E tudo isso é um pouco reflexo do que está acontecendo no Brasil, de um governo ilegítimo. Em algumas coisas até isso nos livra de outros problemas, que, por exemplo, o Brasil está querendo se candidatar para ser membro da OCDE, que é o Clube dos Ricos, né, que tem regras que vão criar dificuldades importantes para nós em política industrial, política tecnológica, política de saúde, etc. Mas mesmo essas pretensões não estão indo adiante por causa da falta de legitimidade do governo. São opções que só um governo eleito pode fazer, né? Quer dizer, independentemente do mérito. Eu sou contra no mérito, e poderia me discorrer longamente por quê. Mas independente do mérito, você não dá guinadas desse tipo, você não vai se afastar, digamos, de uma linha que era que a gente vinha seguindo com relação aos BRICS, com relação aos países sul-americanos, integração sul-americana, etc., para uma outra linha totalmente diferente, como a gente fez, por exemplo, em relação à Venezuela, sem que o governo tenha legitimidade, quer dizer, sem que ele tenha sido eleito. Então eu me preocupo, eu acho que há uma falta de direção. Felizmente, alguma coisa que eles prometeram, eles não fizeram, como, por exemplo, fechar embaixadas na África, mas, de qualquer maneira, perdeu a densidade que tinha essa política. Eu acho que isso é recuperável. Agora, eu me preocupo também porque eu vejo que as bases internas para uma política externa mais autônoma e independente estão sendo solapadas, com um programa de privatizações acelerado, que além, digamos, de obedecer uma visão econômica com a qual não concordo, ela também está sendo feita para fazer caixa. Então as coisas vão assim rapidamente, né? E isso tudo enfraquece também o país no plano internacional para você ter uma política externa mais autônoma. Petróleo, as empresas de engenharia, e não é só privatização, porque as pessoas falam em privatização, parece que tem algum empresário privado brasileiro que comprou. Não, é desnacionalização, né? E até em relação às empresas, certos economistas dizem, mas não tem nenhum problema, a gente faz uma concorrência internacional, vai ser até mais barato. Pode ser, mas o país vai se enfraquecendo e isso também vai se tornar mais difícil você recuperar uma política externa como foi levada adiante no governo do presidente Lula. O senhor, no mandato da presidente Dilma Rousseff, foi ministro da Defesa. Como é que o senhor vê esse recente incidente de um general da ativa incitando uma intervenção militar? Que medida o senhor teria adotado? Olha, acho que no meu tempo não houve, e digamos, não é que faltassem talvez até pretextos, porque houve aquela questão da Comissão da Verdade, que era uma coisa difícil de ser absorvida. Eu acho que precisou muita diplomacia para se conseguir levar adiante, mas foi-se adiante, talvez não tanto quanto alguns desejassem, mas pelo menos se conseguiu fazer. Foram visitados os lugares onde houve torturas, os próprios militares chegaram a, digamos, pelo menos assim, ao ponto de não negar que tinha havido maus tratos, ou desrespeito aos direitos humanos. Enfim, então eu acho que uma manifestação desse tipo, em tese, mereceria uma punição pequena que fosse, uma advertência, e isso seria talvez suficiente para que o general, ele próprio, que já está à beira da reforma, pedisse para antecipar a reforma. Podia ser isso, não precisava prendê-lo nem nada disso, não, porque você também ia criar uma crise militar enorme, mas às vezes uma postura menos. O que me surpreendeu, para falar a verdade, porque eu conheço o comandante do Exército, que ele era comandante militar da Amazônia, um general profissionalmente impecável, mas me surpreendeu, digamos, a forma leniente com que ele tratou.
eu não sou uma pessoa de ficar pensando em punições. Acho que quando você puder encontrar uma forma, né, uma pequena advertência, às vezes não precisa ser nenhuma advertência para constar nos registros, mas uma fala mais firme seria o suficiente, talvez, para o general pedir para ir para a reserva antecipadamente, e a coisa ficaria também circunscrita e ultrapassada. Da maneira que foi, eu também não quero superestimar, mas você agora começa a ver, hoje mesmo estava lendo que tem uma série de associações empresariais lá no Paraná dizendo que sim, que precisa ter intervenção. Já teve um outro general da reserva também, aí já tece até uma argumentação, e eu acho que aí é um ponto que é fundamental, que realmente foi uma pena que tenha sido proferido pelo comandante do Exército. Volto a dizer, um militar com que eu tive muito boa relação, com que eu respeito, que tratava sempre muito bem dos temas da Amazônia, mas ele comentou que a não ser que os militares não vão intervir, a não ser que haja o caos. Mas esse problema, a não ser que haja o caos, mas quem julga? O problema fundamental é esse, não está investido nas Forças Armadas o poder de julgar. A Constituição abre uma brecha ao dizer, porque diz que a missão militar é a defesa da pátria, e não há como interpretar, é defesa contra ameaça externa, óbvio. E a proteção, não me lembro exatamente que palavra, dos poderes constituídos, e a pedido de um deles, a lei e a ordem. Então, você pode dizer até que há uma brecha, porque se houver um conflito entre os poderes e alguém pedir, as Forças Armadas poderiam intervir, o que seria muito ruim, mas é uma brecha que realmente existe. Agora, você não transfere o julgamento de se há ou não um caos para as Forças Armadas, porque isso não é, eles são profissionais, eles são cumprir missões que são dadas pelo Poder Civil. Isso eu acho que é fundamental. Na minha época, que eu pude ver, a grande maioria dos militares, ou certamente os generais do Estado-Maior, do Exército e das três forças, a visão deles era essa, era cumprir missão. Pode ser que houvesse uma outra exceção, eu não posso ter certeza, mas a visão predominante era essa. E essa aberturazinha que foi dada, aí já permite que outros generais da reserva, talvez, esse sim, já pensavam, várias vezes eu tive que, declarações generais da reserva, eu tive que ignorar, porque também não ia criar um problema, porque um general da ativa, membro do Estado-Maior, é algo diferente.